Oi, meu povo, eu tô compartilhando aqui mais um vídeo com você. Eu tô falando um pouquinho mais sobre oração, né? Eu já fiz algum vídeo relacionado à oração, mas eu vou estar falando um pouquinho mais sobre oração. Quem me conhece sabe que eu sempre venho contar aqui algumas experiências que eu tenho vivido em algumas áreas na nossa vida espiritual, né? Então, não sei como funciona na sua casa, não sei como funciona na sua vida, mas eu vou compartilhar um pouquinho como tem funcionado comigo, tá bom? Tem muita gente que fala sobre oração da madrugada. E quando eu comecei a orar, no início que eu comecei a orar, eu orava pela parte da manhã, eu orava quando dava, eu simplesmente entrava, falava com Deus, orava. Isso foi gerando um hábito, né? Foi gerando a cada dia. É óbvio que falta uma caminhada, existe uma caminhada longa a percorrer, existe todos os dias, é como um oceano, nós aprendemos a cada dia uma gotinha daquele oceano enorme, né, que Deus tem para nos entregar. Então, enfim, não estou aqui dizendo que eu sei, né, não é sobre saber muito, é sobre ter experiências e compartilhar. Então, quando eu comecei a orar, começou simplesmente pela parte da manhã, e aí Deus tem a cada dia me convidado para fazer essa aventura na madrugada, né? Essa oração na madrugada. Eu vou compartilhar com você, porque eu tenho aprendido o seguinte da madrugada. Quando você de repente se desperta na madrugada para estar orando, é porque Deus quer te alertar de alguma coisa. Então de repente você está dormindo, né? E você acorda a um certo horário da madrugada, né? Você precisa se atentar para isso. Porque não é normal você estar dormindo e especificamente todos os dias você acordar naquele horário. Então, se você tem o Espírito Santo na tua vida, se você tem uma vida com Deus, você está caminhando, você precisa entender que pode ser Deus te alertando, tá te chamando para a oração na madrugada. E aí, oração na madrugada é algo que eu tenho aprendido, que muitas das vezes é para você interceder por alguém. Muitas das vezes Deus está despertando para você interceder pela tua casa. Deus está te dando livramento em alguma área. Ele está te mostrando também o reino espiritual. Então a oração na madrugada é muito forte. Tem muita gente que diz assim para mim: Anny, eu não oro na madrugada porque eu tenho medo de levantar. Existe sim, queridos, uma batalha espiritual muito maior pela madrugada. Existe sim uma batalha espiritual, mas você não pode ter medo. Porque se Deus está te chamando para orar, é porque Ele vai te cobrir com o sangue dele. Como assim, Anny? Todas as vezes que você levantar para orar, diga: Senhor, me cobre com teu sangue, me leve em oração. Outra coisa que eu vou te dar uma dica na oração: não permaneça. Muitas das vezes, se você quiser fazer, faça. Deus vai te ouvir da mesma forma. Mas se você tem um espaço para orar, se você tem um quarto para orar, vá naquele quarto e ore. Porque muitas das vezes o inimigo ele vai colocar medo em você de dizer assim: não, você vai orar aqui onde você está e vai querer te paralisar. Eu estou te falando porque eu já vivi isso, de acordar na madrugada e eu sentir medo de sair do meu quarto para ir para outro quarto que eu faço oração. Então, não permaneça no mesmo lugar, se movimente. A cada momento que você se movimenta ao rumo daquilo que Deus está te chamando para fazer, seja em oração, seja no seu propósito, você está dizendo para o inimigo que ele não tem poder na tua vida, que ele não vai te paralisar. Então, a oração na madrugada é muito forte. Geralmente, quando as batalhas elas se realizam no natural, existiu antes uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Então, deixa eu te dar um exemplo bem prático. Se aconteceu algo com alguém ou da sua família, um desconhecido, antes disso acontecer, isso já veio acontecendo no mundo espiritual. Como, Anny? De repente, você já ouviu falar de livramento, né? Livramento é aquilo que Deus dá, ele se antecipa, mas Deus ele não vai livrar aquela pessoa naquele momento ali que aconteceu a situação. Não, Deus ele já se antecipou, ele já sabia o que ia acontecer com aquela pessoa. Então a oração ela também te antecipa a interceder por sua família, por sua vida. Você vai se antecipar em orar para aquela pessoa receber o livramento. Então, de repente você
tá despertando na madrugada, Deus quer te alertar de algo, ou dentro da sua casa, ou na sua vida. Vou dar um exemplo, porque eu sempre gosto de dar um exemplo na minha vida. Chegou um período da minha vida que eu comecei a passar muitas batalhas espirituais, porque assim, à medida que você vai aprendendo algumas coisas no reino espiritual, você vai buscando mais a Deus, então automaticamente essa batalha ela começa a se intensificar no reino espiritual também, principalmente quando você lida com outras vidas, né? Você está se colocando ali na brecha, né? Naquela situação, intercedendo por aquela pessoa, então automaticamente você vai ser, né, alvo do inimigo. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a sentir algumas coisas vivendo no meu físico. As minhas noites passaram, de vez em quando eu despertava, de vez em quando eu acordava. E fora de um horário que no normal eu costumo acordar. E aí Deus ele começou a me ensinar, a me trazer para o quarto. Eu comecei a buscar informação. Eu comecei a buscar Deus em conhecer o que eu estava vivendo. E aí foi quando eu aprendi que o que eu estava vivendo era uma batalha espiritual e que eu precisava orar por minha vida. Então eu comecei a orar, eu comecei a me levantar a orar, eu comecei a falar para pessoas que realmente eu confio que pode orar por mim, que realmente você precisa ter alguém que intercede por sua vida, isso é muito importante. Então, de repente, se você conhece uma mulher de oração e você tem alguma abertura com ela, peça oração, mas você precisa também fazer a sua parte. Então, eu comecei a vir e batalhar mais para me conhecer também aquilo que eu estava vivendo. E eu lembro que um pouquinho antes de eu fazer esse vídeo, essa noite, eu acordei várias vezes na madrugada, né? Mas eu acordava sempre no horário específico. E eu tinha colocado meu despertador, só para me dar um exemplo, tá? Por isso que eu tô falando para vocês. Eu tinha colocado meu despertador para 1 hora depois da hora que eu acordei. E aí, quando eu despertei, eu disse, eu tô muito cansada, eu vou voltar a dormir. E aí eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu dormi por volta de uns 15 minutos, né? Acordei, despertei de novo. Eu falei, só que eu já sei, né? Com o tempo você vai conhecendo um pouquinho mais do espírito e tu vai vendo que ele tá te chamando para orar, mas aí tu fica teimando e tá dormindo. E aí eu dormi de novo. E aí eu peguei no sono de novo, depois de 5 minutos eu tive um relance do reino espiritual, né? Era a minha coberta e bem na ponta da minha coberta é como se tivesse alguém puxando, né? A ponta da minha coberta em pé me olhando. E aí eu vi que aquele momento eu precisava levantar, orar, porque eu estava vivendo uma batalha espiritual, eu estava vendo o reino espiritual. Então deixa eu te explicar. Não é sobre você estar em pecado, não é sobre essas visões que Deus te dá, que o Espírito te mostra. É para que você intensifique a oração por sua vida. Existem projetos que você vai viver, existem situações que você vai viver que você vai precisar de uma cobertura maior espiritual. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de você, nem todo mundo, e claro, a gente não vai agradar a todos, né? Jamais. Mas você vai, muitas das vezes, encontrar levante de pessoas querendo o contrário daquilo que você quer na sua vida. E isso faz parte da vida, isso não é bom, mas isso acontece. Então, muitas das vezes, Deus está despertando para que você ore, para que você busque a Ele, porque só Deus pode te livrar. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava levantar e interceder pela minha vida. Nem sempre você vai orar e ter um livramento para a tua casa, mas às vezes é pela sua vida, né? Pela sua vida, pelo seu pessoal. Então, naquele momento, eu levantei imediatamente, vim para o quarto e pronto, aquilo passou. Depois eu voltei, dormi, deu tudo certo. Então, é como eu estou falando, eu estou compartilhando a oração porque isso é muito sério. Existe uma passagem de Esther, no capítulo 4 que fala justamente sobre isso. Quando houve um decreto para que os judeus fossem mortos, e Mardoqueu soube e foi contar para a rainha Esther no palácio, Esther, ela chamou o povo a jejuar. E eu não vou falar aqui de jejum, mas eu estou te falando sobre armas espirituais que Deus ele vai te entregar
para guerrear, né? Então, o que eu quero te falar é que antes desse decreto ser concretizado, Deus deu o livramento para aquele povo. Como? Não só através do aviso, mas Deus mostrou para o tio da Esther, né? Deus mostrou para Mardoqueu o que estava por vir ao povo, né? Através daquele decreto. Então, Deus nunca vai deixar os seus filhos desamparados. Ele sempre vai mostrar para que os seus filhos eles se coloquem em posição de guerra, em batalha espiritual, busquem ao Senhor para dar livramento. Foi assim que Esther fez. Esther fez através do jejum e da oração, né? E aí Deus deu livramento para aquele povo. Então, nas nossas vidas, a Bíblia, ela é muito clara e ela é muito, como é que eu vou dizer para vocês? Ela é muito atual. Ela é muito atual, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem vários ensinamentos que podem fazer te ajudar a guerrear. Então, de repente, você está vivendo uma batalha espiritual, se você está fazendo algo, se você está vendo que você está acordando na madrugada, acorde, vá para o seu quarto, ore. Não é sobre, olha, às vezes, nesse dia que aconteceu, eu entrei no quarto, quando eu vi, já tinha passado quase mais de meia hora. Então, é como eu estou te falando, mesmo que você não saiba o que falar, venha para o seu quarto, se ajoelhe, coloque o nome da sua família, põe o node da sua parentela, coloque dos seus amigos, coloque das pessoas que você conhece na igreja, porque essas pessoas podem estar precisando de oração e você pode ser uma intercessora na vida dessas pessoas. Então, oração, ela não é só sobre você entrar no quarto e pedir algo para Deus, mas oração é sobre também livramento. Então, creia que Deus pode estar querendo livrar você de algo, né? E acreditem, queridos, por mais que vocês não acreditem, você que está vendo o vídeo, você talvez não acredite no mundo espiritual, isso não vai mudar o mundo espiritual, vai continuar acontecendo mesmo você não acreditando. E aí você vai estar envolvido, inserido em algo que você está desprotegido, né? Porque quem não conhece não vai buscar as armas corretas para guerrear com relação a isso. Então, estamos em uma guerra, que nós possamos a cada dia nos municiar das armas corretas, né? De tudo aquilo que Deus deixou. E a oração é uma da arma que Deus deixou principal para um guerreiro do Senhor. Que você possa ser esse guerreiro, que esteja preparado para o dia mau, que você não seja pego desprevenido, mas que você seja antecipado. O que Deus quer? Deus quer, através da oração, que você seja antecipado daquilo que o inimigo tem tramado contra nossas vidas. Sim, porque independente de você orar ou não orar, na verdade, nós somos sempre alvos do inimigo, né? O diabo, a palavra de Deus fala que ele anda ao nosso derredor, né? Ali procurando uma brecha em quem possa o quê? Tragar, devorar. Porém, o Senhor envia os seus anjos para o nosso redor. Então, estamos muito mais protegidos. Não tenha medo. Avance. E aí você vai ser antecipado das armadilhas, das ciladas do inimigo, tá bom? Então, estou compartilhando isso com vocês. Espero muito que tenha ajudado. Que Deus abençoe. Tchau.